Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações. Eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor, referente aqui a Hebreus 6, no verso 1, no verso 2. No vídeo passado, eu dei uma pincelada, né? E eu creio que daqui para frente a gente vai dar continuidade. Hoje nesse vídeo eu queria falar só de duas doutrinas, né? Do verso 1 do capítulo 6, que fala do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. E se Deus permitir, depois a gente grava mais vídeo, né? Dando continuidade a essas 6 doutrinas, né? Referente aqui em Hebreus 6, no verso 1 e 2, e referente a essas 6 doutrinas. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre o arrependimento das obras mortas. Para entendermos isso, temos que entender o livro de Hebreus, essa carta de Hebreus, né? Aos Hebreus, que foi escrita aos Hebreus. Mais ou menos 67 anos, né? Depois de Cristo, 3 anos antes, 2 ou 3 anos antes, não é a data precisa, mas é mais ou menos de 2 a 3 anos antes da destruição de Jerusalém, quando o templo foi derrubado, né? Cumprindo assim o que Jesus disse, né? Que não ficaria pedra sobre pedra. E foi um período da transição. Esse período do batismo de Jesus até o ano 70 foi um período de 40 anos de transição da antiga aliança para a nova aliança. E o livro de Hebreus, a carta de Hebreus aqui, trata exclusivamente disso, né? Dessa transição. E aqui, tudo que ele está falando aqui no capítulo 6 é referente, né? O período da lei e da graça que já tinha dado início, né? E foi concluída e foi estabelecida no ano 70. Aí ele fala das obras mortas, né? De doutrinas, ensinamentos, que era chamado dos primeiros ensinamentos de Jesus, né? Os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele diz, o autor aqui de Hebreus diz para não deixarmos para trás, para seguir adiante. Porque o que ia validar, né? O que ia servir para nós hoje, não é mais essas doutrinas, que era referente à lei, o antigo pacto. Então ele diz, arrependimento das obras mortas. Tudo que fazia referente à lei, o antigo pacto, né, a antiga aliança, era chamada de obras mortas, porque ela não tinha o poder, não tinha a força de nos levar a Cristo. Então eram obras mortas, que era chamado também de sombra daquilo que estava por vir. E depois ele fala da fé em Deus. Quando se fala em fé em Deus, olha, nós temos que deixar então de acreditar em Deus e ter fé em Deus. É referente também à fé em Deus, a antiga aliança. Se você for lá para Hebreus, no capítulo 11, na mesma carta aqui no capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé, eles tiveram fé para muitas coisas. Se você ler em Hebreus no capítulo 11, você vai entender o que eu estou falando. Que eram fé, só que essa fé, a fé que eles tinham, não era suficiente ainda. A fé que eles tinham em Deus não era suficiente, porque não era uma fé aperfeiçoada. Quando você vai ler lá em Hebreus, no capítulo 11, do verso 39 ao 40, você vê que essa fé ainda não era aperfeiçoada. Porque ainda nenhum deles, até então, quando foi escrita a carta de Hebreus, até o ano 70, nenhum deles tinha alcançado a promessa. Porque tudo era sombra, tudo era uma tipologia ainda do que estava por vir. Então, Cristo é a base de tudo. Tudo. E hoje a gente vê muitas pessoas ainda nos ministérios pregando essa fé. Né? É uma fé sem perfeição.
a gente vê muitas mensagens a respeito desses heróis da fé. A gente vê mensagens nos ministérios a respeito de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. Pessoas usando, né, essas passagens históricas referentes a esses personagens, né, de Isaac, Jacó, Sara, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Sansão, Davi e outros, né? Eles usam muito esses textos bíblicos para trazer uma mensagem, né? Só que são fé. A fé desses homens, desses nossos irmãos do passado, né? Elas não eram perfeitas ainda. Porque Cristo ainda não tinha vindo. Cristo ainda não tinha dado a sua vida ali na cruz do Calvário, né? E quando você lê em Lucas, no capítulo 21, no verso 2, fala que tudo aquilo que estava para acontecer, que iria acontecer, né, no ano 70, que Jesus profetizou, ó, quando vocês virem Jerusalém cercado pelo exército, saber que é chegada a vossa desolação, né? Mas para que tudo se cumprisse o que estava escrito. Então essa fé em Deus, aqui de Hebreus 6, é uma fé que ainda ela não estava aperfeiçoada. E ele fala, então vamos deixar isso para trás. Vamos deixar tudo isso para trás e seguir adiante, seguir à frente e mais além, que era, né, Jesus, que esse Jesus que morreu por nós na cruz, que deu a vida por nós, que lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então tudo isso que esses heróis da fé fizeram, praticaram, deram sua vida, na Bíblia fala que eles venceram batalhas, né? Foram mortos à espada, uns foi até cerrado ao meio. Tudo isso era uma fé, mas ainda não era aperfeiçoada. Porque tudo dependia de Cristo, de Jesus. Se nós lermos lá em Atos, no capítulo 2, do verso 20 e 27, que quando Pedro traz o seu primeiro discurso, a sua primeira mensagem, ele fala, né, de Davi, que Davi falava, né, que para que a alma dele não ficasse no Hades, no inferno. Porque até então, quando as pessoas morriam, sejam boas ou sejam ruins, todos eles iam para o Hades esperando a redenção. Esperando que tudo se cumprisse, para que ele seja liberto do Hades. E Davi também falava que a esperança dele é que a alma dele não ficaria retida no Hades. Então teria que cumprir tudo, para que hoje, quando o nosso corpo tombar, quando a nossa carne se desfizer, quando nós morremos, né, automaticamente nós já vamos para a glória do Pai. Mas isso é necessário, de nós ressuscitarmos ainda em vida. O nosso espírito ressuscitar ainda em vida, ainda nessa carne. É o que está escrito em Hebreus, no capítulo 3, no verso 1 e 2. Né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Então isso é muito claro nós entendemos, para pararmos de trazer ainda nos púlpitos que a gente tem visto por aí, trazendo essa fé sem perfeição. Então a fé verdadeira é Cristo em nós. É quando Ele faz morada em nós. Então, tudo isso que Hebreus fala aqui no capítulo 11 sobre os heróis da fé, fala que ainda não era perfeito. Aquela fé, o que eles viviam, ainda não tinha alcançado a perfeição. E nós, queridos, nós, pela misericórdia do Senhor, nós alcançamos a perfeição, que é Cristo em nós. Você lembra daquela passagem
que Jesus fala assim, ó, vocês que são ruins, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Jesus, quando falou isso, Jesus estava preparando o povo para esse reino que nós vivemos hoje, que era o reino de Deus que estava sendo preparado, estava sendo anunciado para aquele povo, quando viesse o estabelecimento do reino, o povo de Deus estivesse pronto para receber. Então o reino já foi estabelecido e hoje nós já vivemos esse reino em vida. Nós já reinamos em vida, como está lá escrito em Romanos 5,17. Então Jesus fala assim, ó, vocês que são ruins, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus. Se vocês pedirem, Ele vos dará o quê? O Espírito Santo. Então, por toda a fé que os heróis aqui da fé de Hebreus 11 tinham, por toda aquela fé que eles tinham, mas eles não tinham o que nós temos hoje. Eles ainda não eram a morada do Pai e do Filho em Espírito pela fé. Eles não eram ainda, mas nós já somos. Então, o que nós recebemos hoje é maior, é melhor do que os nossos irmãos ainda do Antigo Testamento. Então, o autor de Hebreus fala assim para nós deixarmos de lado e seguir adiante. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, os meus olhos nunca viram, o meu coração nunca sentiram e o meu ouvido nunca ouviu. Então vamos além, queridos. Vamos além dessas doutrinas, né? Que é chamada de doutrinas primárias, né? Rudimentos. Então deixa de lado e vamos seguir à frente. Eu quero falar depois, nos outros vídeos, a respeito da outra doutrina, que é a doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Se Deus assim permitir, estaremos gravando um outro vídeo a respeito disso. E queria pedir a tua ajuda para você se inscrever no canal, né? Não esqueça de apertar o seu dedinho lá, dar o joinha, apertar o sininho da notificação, tá? E ajuda o canal a crescer, que com certeza vai ser útil para outras vidas que ainda estão sofrendo ainda dentro do sistema religioso, que pregam ainda a fé de obras mortas, que prega ainda obras mortas, que prega ainda essa fé de Deus, né, do Antigo Testamento, uma fé sem fundamento ainda, uma fé ainda sem estrutura, né? Sem perfeição. Porque essa fé, que era imperfeita, ela foi aperfeiçoada em Cristo. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos em Cristo, então vamos viver essa fé aperfeiçoada. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.